Oi, Camila. Oi, amiga. Jandilson e Milena. Juliana Pereira. Ai, Nutri-Me Treina. Duda Biso, Nanda. Maria Duarte, Thaís Cooper, Iane Rabelo, Lenira Soleto, Camila Protásio, boa noite, Cá. Cecília, boa noite. Ivone. Tá sem som? Não é possível. E agora? Tá sem som aí também? Tudo bem com vocês? Daia Bergamaschi, Denise Viana, Cláudia Germán, que legal você aqui de novo. Aniana Monge, Girlene Sá, a Gi tá sempre aqui também, a Amanda Botelho, Nascimento Silvani, Denise Viana, Nutrimiriam Peixoto, Patrícia Pimentel, Pri Pacheco. Oi, Pri. Pri, a gente vai fazer amanhã, tá? Aquele combinadinho nosso. Todos os dias, né, Cláudia? Juliana Mello, Glorinha entrou, Girlane Silva, Bianca Antonini, me mandou uma solicitação para participar. Tu quer entrar aqui comigo? Eu te ponho, hein? Especialista em limpeza. Oi, meu querido. Tudo bem com você? Obrigada por você estar aqui com a gente. Oi, Cristina. Cristina tá sempre aqui com a gente também. Carol, hoje chegou mais cedo. Ellen, querida, vi meu celular apitando aqui com a sua mensagem. Vou ler assim que terminar a live. Você é muito carinhosa, sempre. Luiz Cassiano de Paiva. Um beijo. Já comprou seu curso, Ellen? Que linda! Você é maravilhosa. José Rodrigues, Thaís Ferreira, Blanca, Jéssica. Todo mundo entrando. Que legal, hoje feriadão, né, gente? Vocês vão trabalhar amanhã? Pão de queijo, Dazo, Érica Manhães, Isabelle Melker. Que legal vocês aqui, gente. Vilma! A Vilma, gente, a Vilma foi a number one a adquirir o nosso curso de boas práticas na manipulação dos alimentos. A Vilma é super especial. Agradeço muito a confiança de vocês. A gente divulgou agora, há 45 minutos atrás, o nosso curso e algumas pessoas já adquiriram o curso. Muito legal. Muito obrigada. Maria, o curso você pode adquirir pelo link que está na nossa bio, tá? Se você clicar lá no link, o primeiro ícone é o ícone do curso. Tá bom? Oi, Jane! Foi liberado agora Nutri-Miriam Peixoto. Agora, nesse momento. Mas espera, assiste a aula, depois vocês vão lá e compram o curso, tá? Não vai sair ninguém daqui agora para comprar o curso. Fechou? O importante é a gente assistir a aula, fazer essa aula de hoje. Estamos aqui, feriadão, então vamos fazer a aula. A Cris tá aqui. Cadê a Cris? Cris! Agora que eu vi. Fechou? Então, gente, a aula de hoje, na verdade, ela é um resumão de tudo o que a gente já falou nesses 3 dias. Então, para a gente fazer um refresh aí na nossa cabeça. Primeiro dia foi introdução às boas práticas. No segundo dia, a gente falou sobre elaboração do manual de boas práticas. Se você ainda não baixou, gente, falta só alguns minutos para a gente tirar esse material do ar. Porque o que vai acontecer? Nós vamos melhorar esse material e nós vamos fazer uma surpresa. Fechou?
E ontem a gente falou sobre boas práticas em tempos de Covid-19, o que mudou, né, por causa do Covid-19, certo? RT Consultoria e Assessoria, Tainá Bastos, Lorena Carvalho, Fernanda Santos, Franciele Santos, meu marido lindo, sempre me assiste. Muito legal, todo mundo aqui. Thaís Cooper, já vou olhar o curso. Não, olha agora! Para tudo, espera. Vamos conversar aqui primeiro, vamos assistir essa aula, depois tu vai lá. O curso, gente, vai ficar nessa promoção de 50% de desconto por 48 horas. Então, aguardem, sosseguem os ânimos de vocês, vamos fazer a nossa aula primeiro, principalmente quem perdeu alguma das aulas, tá? A gente vai fazer um consolidado de tudo o que a gente falou nesses 3 dias agora. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Stephanie entrou, Nutri Cláudia Santana, Roberta Souza, Eider, Poltronieri. Uau, que nome difícil. Acho que você já me entendeu, né? Jack Oliver. Jack Oliver, será que tá me entendendo? A Ellen, todo mundo ansioso, Rafa, pelo curso, tá mesmo. Graças a Deus, as pessoas entenderam, na verdade, a realidade do nosso país e por que a gente precisa falar de boas práticas. A nossa hashtag é precisamos falar de boas práticas, né? E a gente precisa mesmo. Os estabelecimentos não têm a mínima noção do que fazer, por onde começar. E nós, profissionais de alimentos, podemos e devemos ajudar os estabelecimentos. Mas para isso a gente precisa estudar, a gente precisa saber por onde a gente tem que começar, onde a gente consegue ajudar esses estabelecimentos, não é verdade? Aí, começando a nossa aula, quando a gente falou lá no primeiro dia de curso, né, a gente fez algumas definições básicas em relação a boas práticas, né? Por exemplo, o que é boas práticas? A RDC 216, ela diz que são os procedimentos que devem ser adotados a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos. Então, assim, boas práticas é procedimento, certo? E a gente falou esses dias todos que a gente tem que pensar em boas práticas, na implantação das boas práticas, através das pessoas e com os olhos do cliente, para a gente gerar valor agregado para o cliente daquele estabelecimento, para o consumidor final. Então, assim, se você trabalha numa UAN, se você é consultor de alimentos em um restaurante comercial, um estabelecimento comercial, qualquer serviço de alimentação, vamos falar de transportada, Glória? Vamos, pode deixar. Vou falar de transportada hoje, tá bom? Em qualquer serviço de alimentação, você precisa pensar dessa forma. Não existe processo de boas práticas sendo implantado que não seja através das pessoas. As pessoas precisam entender, né? Quem são essas pessoas? São os manipuladores de alimentos, né? E lá na primeira aula a gente definiu o manipulador de alimentos. Vocês lembram? Quem estava com a gente? Manipulador de alimentos, quem é? É todo mundo que tem contato direto ou indireto com esse alimento, certo? Ou seja, até nós somos manipuladores de alimentos quando a gente está dentro de uma UAN, quando a gente está dentro de um cliente, quando a gente vai fazer visita técnica em um cliente de consultoria. A gente é manipulador de alimentos. Então, todo procedimento de boas práticas, toda implantação, ela começa com a gente, né? A gente precisa dar o exemplo, essa é a verdade. Então, assim, não se esqueçam disso. E aí, lá na primeira aula, a gente discutiu um pouquinho sobre duas situações entre funcionário e colaborador. Quem são essas duas pessoas, né? Segundo as definições, o funcionário é uma pessoa que é contratada para desenvolver uma tarefa e é remunerada para isso, certo? A gente falou isso lá na primeira aula. E quem é o colaborador? O colaborador, ele é, além disso, uma pessoa contratada para desenvolver uma tarefa de forma remunerada,
Ele é uma pessoa que trabalha de forma colaborativa, é uma pessoa que é ouvida, é uma pessoa que consegue dar a sua opinião, que consegue ajudar no processo e no alcance das metas, né? Então, esse é o colaborador. E aí eu fiz uma pergunta para vocês lá na primeira aula. Será que realmente todas as empresas que chamam os funcionários de colaboradores realmente enxergam esses funcionários como colaboradores? Né? Será que todos os serviços de alimentação tratam os funcionários, os colaboradores, como colaboradores de forma colaborativa, dando voz a esses colaboradores? E aí a gente falou que não existe implantação de boas práticas sem capacitação, né? Sem treinamento. E que a gente deve pensar bem fora da caixa, né? Em relação a esse treinamento. Porque é muito fácil para a gente pegar o colaborador, o funcionário, colocar ele dentro de uma sala de aula e treinar esse funcionário dentro de um ambiente que é favorável para a gente que está treinando, que está passando aquele treinamento, onde a gente vai abrir um PowerPoint, onde a gente vai ter lá todo o passo a passo de tudo que a gente precisa falar para aquele colaborador, né? Mas, na verdade, o que a gente precisa pensar é, principalmente nesse momento de pandemia do Covid-19, é que a gente precisa, mais do que nunca, ministrar os nossos treinamentos em loco, né? E ir lá para dentro da cozinha, num ambiente que é do funcionário, do colaborador. Né? Ensinar ele a lavar a mão, ensinar ele a higienizar equipamento, ensinar ele a higienizar a bancada, ensinar ele a fazer diluição de produto químico, né? Ensinar ele a ler rótulo, ensinar ele a receber mercadoria nesse período tão delicado de Covid-19. Não adianta você colocar o seu estoquista dentro de uma sala e falar para ele, querido, toda a embalagem que você puder lavar, você vai lavar. Que você não puder, você vai borrifar álcool gel, igual a gente falou na aula de ontem, e vai passar um paninho descartável e vai higienizar aquela embalagem. Você acha que ele realmente vai entender isso? Eu acho que muitas vezes não. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar ir lá, receber mercadoria junto com ele e mostrar para ele aqui, ó, isso aqui, ó, esse pacote de farinha de trigo que vem no saco de papel. O que eu faço com esse pacote? Será que eu posso borrifar direto o álcool ali nesse pacote? Ou será que eu tenho que pegar um paninho úmido e passar ali para poder dar uma limpadinha nesse pacote? O que eu faço com toda a mercadoria que eu recebo? A gente precisa pensar em boas práticas através das pessoas. Quem realiza as boas práticas são as pessoas, né? São os colaboradores e eles precisam ser ouvidos. O mundo está carente de atenção, mais do que nunca, né? As pessoas estão precisando ser ouvidas. E os colaboradores também, isso não é diferente dentro das cozinhas, né? Então, assim, não se esqueçam disso. Você pode implantar processo de boas práticas em qualquer serviço de alimentação, qualquer. Seja UAN, seja restaurante comercial, seja padaria, lanchonete, supermercado, açougue, food truck, restaurante japonês, pizzaria, churrascaria, qualquer estabelecimento pode implantar boas práticas. Você vai lá, você vai implantar, vai virar as costas e vai embora. Quem vai executar os processos? Não é você. Quem executa os processos são os colaboradores. Então, vamos olhar para eles com mais empatia, né? Da forma como a gente gostaria de ser olhado. Então, basicamente é isso. Não adianta a gente pensar de outra forma. E aí, reforçando, vamos pensar em boas práticas através das pessoas e com os olhos do consumidor. O que o consumidor espera da gente nesse momento? O que o consumidor espera dos estabelecimentos nesse momento? E o consumidor é o funcionário da empresa que está lá se alimentando dentro da UAN.
é o cliente que está indo almoçar num restaurante, que está indo fazer um lanche numa padaria, que está indo fazer as compras num supermercado. É com esses olhos, é com essa visão que a gente tem que implantar boas práticas através das pessoas, para que as pessoas entendam os porquês dos procedimentos e os executem. Porque se a gente não entende porquê, não adianta você virar para um colaborador e falar, querido, vai lá lavar a mão. E ele não sabe porquê. Querido, higieniza aqui essa embalagem. Toda vez que você for colocar um alimento aqui, nessa embalagem para a gente mandar para um cliente delivery, você tem que higienizar essa embalagem, borrifar álcool gel, esperar aí 2, 3 minutinhos para esse álcool secar e aí você colocar o alimento do nosso cliente. Ok, ele pode até fazer, mas se ele entender o porquê daquela ação, ele vai fazer de coração, ele vai fazer entendendo a necessidade daquilo, porque pensa na gente, é tão ruim a gente tomar uma ação, fazer um procedimento, se a gente não sabe porquê, a gente não vê a razão para aquilo, aí a gente fica pé da vida com o nosso chefe, né? Ah, eu tô fazendo isso porque fulano me pediu, mas não entendo por que eu tenho que fazer isso. Com a gente acontece isso, imagina com o manipulador de alimentos. É muito, mas muito pior, 1000 vezes luz. Nós temos um grau de instrução mínimo, né? A gente está formado ou a gente está fazendo faculdade, a gente está tendo essa oportunidade. A grande maioria dos colaboradores não tem essa oportunidade, dos manipuladores de alimentos. Eu tenho vários funcionários que não têm até a 5ª série, mal sabem escrever. Então, assim, vamos olhar para essas pessoas com empatia. Deixa eu ver o que as pessoas estão falando aqui para a gente bater papo. A Dani falou, os colaboradores são sempre mais carentes. Sempre fui psicóloga, além de nutricionista. Sempre, sempre. Agora, no momento que estamos vivendo, a carência fica ainda mais evidente. Com certeza, Dani. Por exemplo, tem quase 3 meses que eu não vejo meus pais. Meus pais têm mais de 60 anos. Eles moram numa outra cidade, é perto, fica a menos de 2 horas de distância de mim. Mas eu não posso ir lá vê-los. A minha mãe é do grupo de risco, a minha mãe tem problema respiratório, o meu pai é hipertenso, é diabético. Então eu não posso correr o risco de ir lá e passar alguma coisa para eles, porque a gente não sabe se a gente tem, se a gente está assintomático. A verdade é essa. Eu tenho ido muito à rua, né? Eu fiz uma implantação no fim de semana passado, onde eu tive contato com várias pessoas. Quem me garante que eu não peguei nada? Então, assim, da mesma forma acontece com os manipuladores de alimentos. Eles têm que trabalhar, isso é fato. As pessoas têm que trabalhar, nós temos que trabalhar. E aí, o que acontece depois que esse colaborador sai da empresa e vai para casa, só ele sabe. Como só a gente sabe o que a gente vive. Acho que tirando o período que eu fiquei 1 ano fora do Brasil, eu nunca passei 3 meses sem ver meus pais, né? Então, assim, tá difícil para todo mundo. Não é só pra gente ou só para eles. A gente tem que ser realmente psicólogo mesmo. Deixa eu ver quem mais aqui. Casimiro Priscila, você é muito carinhosa, Rafa. Você transmite amor para as pessoas. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho 12 anos de formada. Eu não era assim, tá? Não era mesmo. Eu sou filha de italiano. Italiano mesmo, daqueles brabo, tá? Sangue fervente correndo nas veias. E eu sempre fui muito explosiva, sabe? O meu início de carreira não foi fácil, porque eu errei muito com as pessoas. Então, tudo que eu falo aqui para vocês em relação às pessoas é porque eu sei tudo o que eu sofri, porque muitas vezes eu não sabia tratar as pessoas, eu não sabia me colocar no lugar das pessoas. Eu me formei, eu tinha 22 anos, então eu era muito nova, né? Se você que está aqui assistindo a gente também está estudando, também é novo,
a gente é muito impulsivo, né? Quando a gente é mais novo. A gente não enxerga muito através das pessoas, né? E quando a gente vai amadurecendo com os nossos erros, a gente vai trabalhando, a gente vai convivendo com pessoas, a gente vai tendo que ser psicólogo dessas pessoas, né? Tendo que ajudar as pessoas a todo momento. A gente vai evoluindo. E hoje, 12 anos depois do meu primeiro emprego, como nutricionista e gestora de OAN, 10 anos depois da minha primeira consultoria, porque exatamente 2 anos depois de formada eu dei a minha primeira consultoria, eu entendo o quanto eu errei no passado e o quanto isso me fez sofrer. Porque eu acho que o pior de você não conseguir executar alguma ação dentro de um estabelecimento, de um serviço de alimentação, é você saber que você não conseguiu porque você não soube transmitir para as pessoas a necessidade daquela ação. E a gente só vai amadurecendo. Você que está aí me ouvindo, que está recém-formado, que está se formando, você vai errar muito, isso é fato. Mas eu nunca tive ninguém para virar para mim e falar, querida, tu não está conseguindo porque você não sabe conversar com as pessoas. Porque você não sabe dizer para elas o porquê daquela ação. E a gente vai amadurecendo muito, né? A gente vai repensando as nossas ações, essa é a verdade. Deixa eu ver aqui, quem mais? As melhores Nutris, curso top de muita excelência. Nathany, você foi outra que comprou? Conta pra mim, que eu não sei. Não recebi os nomes ainda. A Dani, estamos vivendo uma situação muito delicada. Temos que cuidar de todo mundo, de quem amamos. Exatamente. E olha, pensem numa coisa. Quando a gente está trabalhando CLT, que a gente trabalha 8 horas por dia, né? 44 horas por semana, a gente muitas vezes, a maioria do tempo, a gente convive muito mais com as pessoas do nosso trabalho do que com a nossa família, do que com o nosso marido, com o nosso filho, com nossa mãe, pai. E se a gente não conseguir se relacionar bem com as pessoas, não tem jeito. Essa é a verdade, né? Então a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa ter um bom relacionamento com as pessoas que estão ali no nosso convívio. Essa é a verdade. A Ivone, eu também não estou indo na casa da minha mãe. Exato, Ivone. Muito difícil. Janaína, linda. Também. Já gosto. Gente, esse mundo digital é tão louco, né? Nunca imaginei passar por isso na vida. Priscila Casimiro, eu também passei por isso quando me formei, gosto muito de passar isso para as estagiárias. Exatamente. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, aproveitar esse gancho da Priscila sobre estagiário. Os nutricionistas que estão aqui nos ouvindo, nós temos um código de ética, tá? Do nutricionista. Vai ser até uma coisa que eu vou botar lá no grupo do Instagram, porque eu sei que a maioria que tá lá, do Instagram não, do Telegram. Gente, eu confundo tudo. Ontem eu ia falar grupo de Telegram, falei LinkedIn, as redes sociais estão bagunçando minha cabeça nessa quarentena. Mas vou botar o código de ética do nutricionista lá no nosso grupo do Telegram. A gente não tem o hábito de ler o nosso código de ética, tá? Mas a gente precisa ler o nosso código de ética. Em relação a estágio, no Código de Ética diz que a gente não pode recusar nenhum estagiário de nutrição. E o que a gente vê por aí, quando eu estava fazendo faculdade, eu não fui bem recebida no meu estágio de UAN. Eu acho que o fato de eu ter feito o estágio de UAN quando eu estava no último período, a nutricionista que me recebeu, ela ficou com medo de eu tomar o lugar dela. Mas ela não sabia que, na verdade, eu nem sonhava em trabalhar com o UAN. Eu queria trabalhar com clínica, né? Eu já estava fazendo pós-graduação em clínica, mas ela não me deu nem abertura para falar isso para ela. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não tive vontade nenhuma durante a faculdade de trabalhar com o UAN, com gestão. E o meu estágio que eu fiz no último período me deu muito menos vontade ainda de trabalhar com o UAN.
porque eu não fui bem recebida, eu não tive acesso aos processos, ela não me passou exatamente nada. Eu ficava dentro da cozinha com os cozinheiros e o ajudante de cozinha e não aprendi nada. E o nosso código de ética, ele diz que você tem que receber os estagiários, que você tem que treinar e capacitar essas pessoas. Então, assim, você que é gestor de UAN, que está aqui me ouvindo, repense sobre isso. Quando a gente recebe um estagiário, a gente tem que fazer com que esse estudante tenha amor pela profissão. E não que ele repudie a profissão. E é o que a gente vê, infelizmente, em muitos estágios, né? Muitos estudantes que vão fazer estágio de UAN, o próprio nutricionista da UAN já fala para ele, não vai fazer UAN não, porque você é mal pago, porque você fica fedendo gordura, porque você não pode usar esmalte, nem adorno, porque funcionário é um saco. É assim que a gente é recebido. Então, assim, vou mandar o código de ética para vocês lá no Telegram, para vocês poderem ler o código de ética da gente. É importante. Deixa eu ver aqui. A Claudiana, eu também sou muito explosiva. Eu tenho ainda meus ataques, tá? De vez em quando a gente tem que dar de maluca, porque às vezes não dá para fazer a mansa. Essa é a verdade. Não dá para manter a postura toda hora. De vez em quando você tem que dar uns berros, mandar todo mundo parar o que tá fazendo. Depende da equipe que você tá trabalhando. Mas isso não pode ser uma constância, tá? A Janaína. Ellen sempre me diz isso. Jana, tem humildade sempre. Uma nutri que levarei pra vida. A Ellen é uma fofa mesmo. Nutri Miriam Peixoto, isso é amadurecer com humildade, admiração para você, obrigada. Cláudia, e quem nunca errou, o importante é amadurecer e reconhecer, exatamente. A Thaís Cooper, eu já sofri com um funcionário por ir explicar como tem que fazer e tudo mais, e falei bem calmo, e o funcionário me tratou super mal e ficou resmungando. O que acontece? A gente tem um certo preconceito dos próprios funcionários, porque muitas vezes a gente é novinho, né? Por exemplo, eu formada com 22 anos, a minha chefe de cozinha tinha 55. Então, ela tinha mais que o dobro da minha idade. Como que eu ia chegar lá, no meu primeiro emprego, querendo trabalhar com clínica, fazendo pós em clínica, aprendendo sobre gestão, e a minha chefe de cozinha com o dobro da minha idade? Então, assim, eu também sofri, mas a gente tem que conquistar as pessoas pelo que a gente é, né? Pela nossa essência. Essa é a verdade. E aí a gente acaba quebrando essa barreira da idade, o que você tem de idade, eu tenho de cozinha, querida. Quantas vezes eu escutei isso? Milhares. O que você tem de idade, eu tenho de cozinha. Então não vem aqui me ensinar como eu tenho que fazer, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Eles fazem isso, né? Eles falam isso. Ai, obrigada, tá, Lenira Soleto? Belinha, isso de estágio é bem complicado, muito. A Ianca, minhas primeiras experiências foram justamente em UAN. Apesar de sofrer com funcionários, amei cada segundo. Nem sempre somos bem recebidos. Não era fácil conseguir ter espaço e respeito. Exatamente. Exato. Gente, não vou conseguir ler todos, senão nós vamos ficar aqui só batendo papo. Não foi com você, Cris. Agora que eu cheguei no seu comentário. Não foi com você, bonitinha. Lindeza. Vamos fazer uma live semana que vem, Cris. Tá todo mundo curioso para saber quem é você. A postura do gestor acaba fazendo com que o estagiário fique com trauma. Exatamente. Exatamente. Surreal. Vou contar uma história para vocês bacana. Eu fiz uma implantação semana passada, né, pela empresa que eu trabalho, e a gente resolveu contratar uma estagiária para ajudar nos processos de qualidade, porque a unidade tem refeição transportada e tal. E aí fizemos uma seleção, eu ajudei nessa seleção e contratamos uma estagiária que está no 4º período, mas é uma moça super simples que trabalhou por 8 anos como ajudante de cozinha e se apaixonou pela nutrição e com toda a dificuldade do mundo, pedindo dinheiro para parente para ajudar a pagar a faculdade que ela faz à distância.
ela começou a fazer nutrição. Ela já trabalhou na GR, na CSN, Cris. Hoje ela faz nutrição e hoje ela como ajudante de cozinha, ela ganhava, se eu não me engano, R$ 1.300, R$ 1.400. E nós contratamos ela como estagiária, se eu não me engano, foi R$ 1.900 o salário dela. Ela foi extremamente grata por isso. E aí temos uns 10 dias de implantados, né, nessa UAN, e eu fui lá anteontem. E aí sentei com ela para almoçar e começamos a bater papo, perguntei para ela, e aí, o que você tá achando? Tá gostando? Ela chorou comigo, tirou a máscara e falou comigo, Rafaela, o que você fez para mim de me dar essa oportunidade de trabalhar como estagiário. Eu nunca imaginei na minha vida que no quarto período alguém fosse me dar uma oportunidade para trabalhar como estagiário. Uma pessoa que foi ajudante de cozinha por 7, 8 anos, alguma coisa assim. E é tão legal isso, sabe? Porque da mesma forma que tem gente que pega o pavor da profissão, tem outras pessoas que veem na profissão uma forma de crescer na vida e é o que ela quer, né? Então, assim, isso serve para mim, para combustível para minha vida, essa é a verdade. É bem legal. Não vou conseguir ler todos. Não vou, muito comentário, muito, 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 muito. Vocês são muito lindos. Sou da UERJ, Regina. E fiz meu estágio de UAN com uma boa nutri. Só que adorava que eu embalasse talheres e com jeitinho saía fora. Depois ela até parou com isso. Adorei. Porque assim, normalmente a gente faz estágio para poder ser mais uma mão de obra, essa é a verdade. Adorei. A Sabrina. Foi meu estágio que fez eu me apaixonar por UAN. Adorei minha nutri, tenho certeza, até hoje. Quase 5 anos depois de conhecer ela. Fui estagiária obrigatória e não obrigatória e treinei outras. Que legal, cara. Muito legal. Elias, tem problema não. Hoje nós estamos de boa aqui. Então, na verdade, a gente está falando sobre implantação de boas práticas através das pessoas, né? Mas por que a gente implanta boas práticas? Isso a gente falou lá na primeira aula. Primeiro, porque é lei, né? Tá na legislação que todo serviço de alimentação tem que ter processo de segurança dos alimentos, né? De controle de qualidade. E esses processos trazem a segurança dos alimentos, fazem com que você sirva um alimento seguro. E essa é uma definição nossa da UAN Nutri, né? Porque quando a gente faz os processos de qualidade, a gente gera segurança dos alimentos, a gente gera valor percebido para o consumidor, né? Essa é a principal razão. Todo mundo quer se alimentar num lugar que seja seguro, se sentir seguro, principalmente nesse momento de pandemia, né? Deixa eu ver aqui o que mais que a gente falou. Aí a gente entrou nas questões, meus post-its, tá, gente? Nada mudou. Aí a gente entrou na elaboração do Manual de Boas Práticas. A gente reforçou que para elaborar um Manual de Boas Práticas, a gente precisa saber de boas práticas. Não adianta tentar elaborar um Manual de Boas Práticas, porque é um documento caro. Eu falei tudo para vocês em relação à tabela de honorários, quanto custa. Na Federação Nacional de Nutricionistas, diz que lá o preço mínimo para se cobrar para a elaboração do Manual de Boas Práticas é R$ 2.900, mas que você tem um monte de trabalho. Só de resumo de um Manual de Boas Práticas foram 5 folhas, tem mais 2 aqui. Então, assim, fora o e-book gratuito que a gente colocou lá para a elaboração do manual. Só que o que acontece? Qual é a maior dificuldade das pessoas para elaborar um manual de boas práticas? É porque a legislação, ela não te diz exatamente o passo a passo do que fazer, né? Ela te fala o que é o obrigatório se colocar e você se vira para fazer o documento. Essa é a verdade. Mas existem 3 etapas principais de elaboração do Manual de Boas Práticas. Primeiro, é você fazer a visita técnica, para você verificar todos os processos que aquele estabelecimento faz, para você verificar as condições higiênico-sanitárias, para você verificar as condições de estrutura física, quais equipamentos, né? Tudo que o estabelecimento faz. Então, normalmente não é somente uma visita técnica, você tem que fazer algumas. Eu normalmente faço 3, 4, 5
Isso tirando as reuniões que a gente tem que fazer com o cliente, né? Para poder debater processos e ver o que a gente vai colocar ali no manual, o que a gente vai precisar implantar. E aí vem a parte da elaboração em si, que é você em casa, no seu computador, escrever o manual de boas práticas, ok? E depois desse manual escrito e entregue para o cliente, você precisa implantar os processos desse manual de boas práticas. Então, assim, não adianta nada você saber exatamente o que colocar dentro do manual e você não conseguir fazer a implantação de boas práticas. Então, uma coisa puxa a outra. Se você não souber boas práticas, você não consegue fazer e não consegue implantar todos os processos do Manual de Boas Práticas, né? E por que a gente montou um passo a passo para vocês saberem o que precisa colocar nesse documento? Porque o que a legislação diz? Prestem atenção. A RDC 216, ela fala o seguinte, deixa eu pegar minha folhinha aqui, que eu até perdi essa folha. Fechou, já achei. Ela diz que você tem que colocar as seguintes informações no mínimo, tá? Requisitos higiênicos sanitários dos edifícios, manutenção e higienização das instalações, controle integrado de pragas, capacitação profissional, controle de higiene e saúde dos colaboradores, manejo de resíduos e os processos de garantia de qualidade do alimento preparado. Aí a pessoa pega a RDC 216 e fala, ok, eu tenho que colocar tudo isso, mas como eu coloco? Então, se você baixou o nosso e-book e você nunca teve contato com o Manual de Boas Práticas na vida, você vai conseguir saber exatamente o que a gente, Rafaela e Márcia, dentro da OneNutri, a gente faz para os nossos clientes de consultoria. Como que a gente chegou naquele documento, naquele passo a passo, naqueles tópicos? Eu já trabalhei em algumas empresas de serviços de alimentação, né? Então, assim, já trabalhei na GR, já trabalhei na Sapori, já trabalhei offshore. Flavinha, linda, do ponto de controle, minha parceira. Essa empresa de offshore me ensinou muito de boas práticas e muito sobre elaboração de manual, porque o manual de boas práticas dos caras, prestem atenção nisso. Não sei se Fernanda Bainha tá me vendo aqui, Fernanda Bainha da Cozinha Lean, era minha gestora na época. E o manual de boas práticas da Unidade Catering, que é essa empresa que eu trabalhava offshore, olha como era esse manual de boas práticas. Vinha o esqueleto do manual para embarcação. Olha para você ver como eu falo que manual de boas práticas não é um negócio que você vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Olha o que a Unidade Catering fazia na época da Fernanda Bainha. Eu recebi o esqueleto desse manual e todas as informações referentes à embarcação que eu trabalhava, eu é que tinha que preencher. Olha que loucura! E eu nunca tinha feito um manual de boas práticas na vida, isso foi há 5 anos atrás. E aí, só que veio o esqueleto todinho e eu aprendi o que tinha aqui dentro do manual, como eu escrevia aquilo, porque a empresa tinha uma gerente de qualidade, então a gente escrevia e aí a gerente de qualidade corrigia, mandava de volta, porque a gente que era da embarcação que assinava esse documento. Então, assim, nesse trabalho eu aprendi muito sobre elaboração de manual de boas práticas, aprendi muito sobre boas práticas, até porque a gente era fiscalizado pela Anvisa, não era vigilância sanitária. Quando a minha embarcação ia para o porto para desenvolver algum trabalho, quem entrava na embarcação era a Anvisa. É a Anvisa que fiscaliza portos e aeroportos, não é vigilância sanitária. Então, assim, eu fiz até um relato há uns tempos atrás aí num post da OneNutri, falando sobre a minha experiência da primeira fiscalização da Anvisa, que foi terrível, acho que eu nunca tremi tanto na minha vida. Então eu aprendi muito sobre boas práticas nesse período, foram 3 anos que eu fiquei nessa empresa e foi muito bacana. E aí a gente não sabe o que colocar no manual, essa é a verdade. Então assim, eu vi vários manuais da GR, vários manuais da Sapori, vários manuais da Unidade Catering, vi o manual do primeiro trabalho que eu fiz como gestora de One, que era uma empresa pequena, mas tinha também manual de boas práticas, e já tive contato várias vezes com o manual de boas práticas da Risotolândia, que é a empresa que eu sou gestora comercial hoje. Então, assim, eu peguei tudo de melhor que tinha
em todos os manuais e fiz um modelo padrão para mim, o que eu achava que se encaixava para mim, que era mais fidedigno à minha realidade. A Cris falou, Rafa, vejo muitas nutris confundindo Anvisa e vigilância sanitária. O que acontece, gente? A Anvisa é igual quando você é gestor de unidade, acima de você tem a sua gerente de operações, um exemplo, e acima dessa gerente de operações tem a diretoria da empresa. Acima da diretoria tem a presidência da empresa. É uma hierarquia, né? E vigilância sanitária e Anvisa é a mesma coisa. Existe a Anvisa, que está acima da vigilância sanitária. Então, a Anvisa é um órgão que fiscaliza a vigilância sanitária, que dá as ordens para a vigilância sanitária agir. Então, assim, quando a gente é fiscalizado direto pela Anvisa, não tem meias palavras, não tem... o fiscal é meu amigo. Não existe isso, porque cada hora você recebe um fiscal diferente. Então, é totalmente diferente. Oi, Vilma. Não, a Vilma já estava aqui. Quem chegou, Vilma? Deixa eu ver. A Elis falou, eu nunca elaborei um manual, mas no meu estágio de UAN, o relatório foi bem próximo. Tinha muitos tópicos do manual de boas práticas, exato. E o que é importante a gente saber em relação ao manual de boas práticas, além daqueles tópicos todos que a gente já falou na aula de anteontem e de tudo que está lá naquele e-book. Se você seguir aquele passo a passo que está lá, você vai ter sucesso nas suas elaborações e nas suas implantações de boas práticas em relação ao manual. Porque é tudo de melhor que eu já vi aí no mercado nesses 12 anos. Agora, o que é importante a gente saber do manual de boas práticas? Não se consegue elaborar um manual de boas práticas se você não souber de boas práticas. Porque você vai ter que implantar processo. E você tem que fazer um manual de boas práticas de acordo com a realidade do cliente. Você não vai colocar uma informação mentirosa ali. Por mais que você não seja responsável técnico daquele estabelecimento, quem assina o manual de boas práticas é você. Então, não se esqueça disso. Não coloque que o cliente tem uma estrutura X se ele tem uma estrutura Y. Não coloque que o piso do cliente é claro, de acordo com o que a RDC 216 manda, se o piso do cliente é escuro. Não coloque que as condições higiênico-sanitárias do local estão ok, se não estão. Ou então, assim, o que eu costumo fazer? Por isso que eu normalmente peço pelo menos 60 dias para fazer um manual de boas práticas para o cliente. O cliente às vezes não entende isso. Mas por quê? Porque o meu trabalho para elaborar o manual de boas práticas, ele não é simplesmente fazer o documento. Fazer o documento a gente faz rapidinho. Quando a gente já tem o know-how do negócio, já fez várias vezes, a gente faz rapidinho. A questão toda é a gente entrar num acordo com o cliente em relação a procedimentos que ele não faz e que ele deve fazer. Esse que é a dor de cabeça, essa é a verdade. Porque você tem que ir lá várias vezes, conversar com o cliente, com o responsável técnico, com o dono do estabelecimento. Explicar, querido, aqui ó, você não faz higienização de hortifruti como você deveria. Como a gente vai fazer? Vamos montar um plano de ação? Porque senão tem que colocar lá no manual de boas práticas que o cara não faz higienização de hortifruti como deveria. Aí algumas pessoas me questionaram, Rafaela, mas e os POPs? O que a gente faz? Nos POPs a gente tem que colocar o que é de legislação ou qual é a realidade do local? Não, o POP é o que o estabelecimento tem que cumprir, tá? Porque ele é um documento de consulta, certo? Então, assim, se o colaborador vai lá consultar um POP de higienização de superfície, de bancada, ele tem que consultar o que é realmente necessário para ele fazer, e não uma coisa que não existe, né? Então, no POP, a gente precisa colocar o que a legislação recomenda, combinado? Então, assim, não existe falar de elaboração de manual de boas práticas se a gente não conhece de boas práticas, certo? Deixa eu ver aqui. Oi, ideia linda! Deixa eu ver quem mais falou aqui. Onde posso conseguir o e-book? Marcinha, coloca aí pra mim se você já tirou o e-book do ar. O e-book ia sair do ar hoje 20 horas, mas a Márcia que faz essa gestão aí. Se você não tirou, amiga, deixa esse e-book até amanhã de manhã pro pessoal que tá aqui conseguir baixar. Fechou?
A Andréia também perguntou do e-book. Já fiz estágio na vigilância, Anvisa nacional, Visa municipal, exatamente. Deixa eu ver. Ai, Elis, linda. O link tá na bio. Adorei, Elis, é isso mesmo. Você já tirou, amiga? Senhor. Depois a gente consegue colocar de volta, não consegue? Acho que a gente consegue colocar de volta para esse pessoal que ainda não baixou, conseguir baixar. Só tô fazendo isso por vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo mundo que tá aqui sabe que a gente disse que ia ter uma surpresa. Ai, meu Deus, até coisei meu fone. A gente ia ter uma surpresa hoje. Cara, a gente tem um checklist simplesmente maravilhoso de boas práticas, que ele te dá a nota do estabelecimento. Você consegue alterar esse checklist de acordo com a sua necessidade, de acordo com o estabelecimento que você vai fazer a auditoria. E ele é muito bacana, é um checklist totalmente editável do Excel. Tem uma planilha que é mais completa, uma aba da planilha que é mais completa, onde você consegue visualizar como você dá essa nota, né? E uma outra aba que é o checklist que você leva para o cliente, para o estabelecimento, para poder realmente efetuar esse checklist. Esse checklist é muito bacana e a gente vai liberar para vocês que estão aqui ao vivo. Mas para a gente liberar para vocês, a gente precisa que vocês façam duas ações. A primeira é dar um print aqui nessa aula, tá? Colocar no story de vocês, marcar o Anutri e colocar lá a hashtag #OneNutrianos, que é o que a gente é, né? Nós somos isso mesmo. E aí a gente vai receber uma notificação de que vocês marcaram a gente no direct de vocês e a gente vai mandar para vocês o checklist Mara. Vocês não estão entendendo, o trem é maravilhoso mesmo, tá? É um negócio assim que é do meu coração, porque eu demorei muito tempo para fazer e resolvi dar para vocês, ok? Eu e a Márcia fizemos com muito carinho para os nossos clientes, mas a gente vai compartilhar com vocês que estão aqui, porque hoje é feriado e nós temos mais de 80 pessoas aqui com a gente hoje. Fechou? Deixa eu ver aqui. Não se esqueçam, tem que dar um print. Vou botar uma foto bonita, vou sorrir e vocês dão um print, tá? Vou arrumar o cabelo. Pronto. Deixa eu ver quem mais falou alguma coisa. Também não tem esse e-book. Regina, Márcia vai botar de volta, tá? Só até amanhã de manhã. Então, acabando a live, vocês dão um tempinho só pra Márcia colocar o e-book lá e vão lá baixar o e-book. O que é CIPOC? Nunca ouvi falar de CIPOC. Às vezes é alguma sigla que tem na sua região. Cris, diz pra mim o que é CIPOC. Nunca ouvi falar. No POP colocamos as recomendações da legislação, mas com os produtos que o cliente está usando, não é isso. Desde que o cliente não use produto de supermercado, tá, Vânia? Se o cliente usar produto de supermercado, não pode. Ele precisa usar produto que seja liberado, regulamentado pela Anvisa, tá? Que tenha selinho lá de fiscalizado, ok? Deixa eu ver. Bora lá. OneNutrianos, isso aí. Escreve tudo aqui, Márcia. A Paty tá pedindo. Repete a hashtag OneNutrianos. Deixa eu ver quem mais. Gratidão, sua linda. Gente, mas é muito comentário. Eu tô ficando doidinha aqui. Print ok, ficou linda. Então quem não deu print? Fechou. É para escrever o que no Insta? Marca a gente no @, @OneNutri, tá? E coloca a hashtag OneNutrianos. Pode colocar no story, isso mesmo. Então, assim, agora a gente já falou de manual de boas práticas, nós temos mais 10 minutinhos. Aí ontem, deixa eu até tirar minhas folhas aqui, que eu tô ficando doidinha com essas folhas. Ó. Eu queria dar uma dica pra vocês, deixa eu ver se eu acho minha anotação.
A gente falou sobre boas práticas e o que mudou em relação ao Covid-19, né? Alguém, acho que foi Glorinha, pediu pra gente falar sobre refeição transportada. Glória, em relação à refeição transportada, todas as recomendações para delivery precisam ser seguidas para a refeição transportada, não muda, tá? Porque o delivery nada mais é do que uma refeição transportada. Então, se você trabalha numa UAN, você precisa garantir que o veículo esteja limpo, higienizado, dedetizado, que você tenha compartimentos térmicos para transportar essas refeições, por exemplo, hot box, que esses hot box sejam higienizados, né? Então, assim, todas as recomendações são as mesmas para delivery e refeição transportada, ok? Então, nada muda, certo? E aí a gente falou sobre algumas coisas que mudaram em relação a procedimentos de boas práticas durante a pandemia, né? Primeira coisa delas, o uso da máscara, e a gente tem que tomar cuidado com esse uso da máscara, porque o estabelecimento tem que enxergar a máscara como um EPI e fornecer em quantidade necessária para os colaboradores, né? A gente falou sobre processos de recebimento e higienização das embalagens quando a gente recebe essa mercadoria, que a gente precisa dar um jeito de dar uma limpadinha e higienizar essas embalagens antes de colocá-las no estoque, né? E com isso a gente falou também em relação a delivery e refeição transportada. Basicamente é a mesma coisa, a gente precisa seguir todos aqueles quesitos. A RDC 216, ela já fala bastante sobre refeição transportada, sobre esse processo, né? A gente precisa transportar as refeições em carro fechado, com compartimento fechado, ou então, quando a gente fala de delivery, ele também está adequado, porque o motoboy, ele carrega dentro daquela mochilinha fechadinha, então também é adequado para transporte de refeição. Tá? A gente falou sobre as medidas de distanciamento, né, dos estabelecimentos, da gente manter a distância de 2 metros entre as mesas e de pelo menos 1 metro entre as cadeiras. Os estabelecimentos atualmente eles estão tendo que reduzir a capacidade para 30%. Aqui no Rio de Janeiro, provavelmente isso muda no dia 1º de julho para 50% da capacidade, tá? Para a gente evitar realmente o contato entre as pessoas. A gente precisa fazer algumas barreiras de atendimento, né? Principalmente quando a gente fala do pagamento. O pagamento tem que ser distante do local de distribuição. É ideal que de repente coloque-se uma barreira de acrílico entre a pessoa que está no caixa e o cliente, para que não haja essa troca, né? A gente falou, deixa eu ver do que mais, sobre os restaurantes self-service, que são os que mais estão sofrendo nesse momento, né? Porque são os que não estão conseguindo funcionar, essa é a verdade. E aí existem duas possibilidades para quando as coisas começarem a retornar às atividades. A primeira é o próprio atendente servir o prato do cliente, mas que isso pode gerar algum desconforto, porque quando você fala em self-service, o cliente quer ter autonomia para colocar a comida no próprio prato. E que em alguns estabelecimentos eu tenho visto a obrigatoriedade de entrar no estabelecimento, lavar as mãos e que o cliente calça uma luva na mão em que ele se serve e serve da comida. No final do balcão de atendimento ele joga aquela luva fora. A gente falou sobre a necessidade de embalar os talheres, de oferecer temperos em sachê. Se esses temperos não forem sachê, que o próprio atendente sirva o tempero no prato do cliente. Isso tudo é uma situação muito delicada, né? Mas é uma situação provisória, né? Como a gente falou ontem, a crise ela não dura para sempre, a pandemia ela não vai durar para sempre. Então, assim, a gente tem que fazer isso de forma provisória. E que o básico de tudo é a gente se comunicar com o cliente. O cliente, quando entrar no nosso estabelecimento, né, no serviço de alimentação, ele tem que saber como se comportar, ele tem que saber qual é a regra daquele local, né? Então não adianta simplesmente botar um álcool gel lá na entrada e não ter nenhum aviso para o cliente de que ele é obrigado a sanitizar a mão com álcool gel. A gente falou sobre o álcool gel especificamente, né? Que eu vi vários clientes, vários consumidores entrando em UAN
passando álcool gel e pegando papel toalha para secar a mão. E que não adianta nada, porque toda solução sanitizante, saneante, ela precisa entrar em contato com a superfície, seja uma bancada, um equipamento, um utensílio, ou seja, a tua mão, por um tempo suficiente para que ela faça a ação de matar os micro-organismos. Então, se você passa o álcool gel e depois vem com papel toalha para tirar aquele resíduo do álcool gel, você não vai matar micro-organismo nenhum. Né? Quando a gente pensa em sanitizar hortifruti, por exemplo, a gente coloca o hortifruti dentro de uma solução clorada e a gente tem que deixar ele pelo menos 10, 15 minutos. Se a gente não deixar aí por esse tempo, ele não vai matar nenhum micro-organismo que tenha lá dentro, né? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Estou amando, vocês são demais. Muito obrigada por passar todo o conhecimento, a Dani. Posso tirar uma dúvida sobre a aula de ontem? Claro. Em restaurante onde o salão antes era usado ar-condicionado e agora as janelas ficam abertas para circular o ar, é obrigatório o uso de telas. Menina, isso foi um problema, tá? Para mim, nessa implantação que aconteceu por último. Nós, de última hora, tivemos que colocar janelas no cliente. E eles tinham umas janelas assim de 5x2, sabe? Meia dúzia de janelas. Porque o cliente não tinha janela e ele estava mantendo as janelas abertas porque era um ambiente climatizado e não pode ficar sem tela, tá? Senão a gente tem um outro problema. Deixa eu ver. Acho que é isso. Então, a gente tem que pensar na situação do Covid como uma situação provisória, tá, gente? Vai passar, mas a gente tem que tomar os cuidados. E a gente tem que fazer com que os procedimentos de boas práticas, parte deles pelo menos, sejam executados na frente do consumidor. Né? Então, assim, o consumidor ele precisa saber o que está acontecendo, né? Qual é o processo que ele tem que seguir quando ele entrar dentro do restaurante, da padaria, do supermercado, qualquer coisa que seja. E o estabelecimento ele tem que fazer todos os procedimentos possíveis de boas práticas na frente do cliente. Tem que se comunicar com o cliente, por exemplo, num restaurante onde o garçom vai atender o cliente, o garçom, na hora que chega na mesa do cliente, ele tem que explicar para ele, olha, cliente, eu vou permanecer numa distância mínima de 1 metro do senhor, mas o que o senhor precisar, o senhor pode me falar. Toda vez que eu for atender uma outra mesa, antes de eu vir atender a sua, eu vou passar álcool gel nas minhas mãos. Todo utensílio que o senhor for receber vai estar previamente higienizado. Isso faz com que o cliente se sinta seguro. E é isso que o cliente demanda. Lembra que a gente falou sobre a pesquisa da Galunion, que 74% das pessoas querem ver procedimentos de qualidade, de higiene e de limpeza serem realizados nos estabelecimentos para elas se sentirem seguras para consumir. Então, assim, não tem erro. Faça os procedimentos na frente dos clientes, certo? Alguém tem alguma dúvida, igual a Elis colocou aqui em relação às telas? Aproveitem. Na verdade, acho que a gente tem 1 minuto. Ainda não chegou o reloginho aqui para mim. Só reforçando, o nosso curso de boas práticas na manipulação dos alimentos, o passo a passo para a implantação, já está disponível, tá? Por 48 horas ele vai estar com 50% de desconto. Então você tá com um link lá na nossa bio, você entra na nossa bio. O primeiro tópico é para você poder adquirir esse curso. É um e-book com quase 100 páginas, 4 videoaulas e todas as planilhas de controle e etiquetas que você vai precisar para fazer a implantação de boas práticas em qualquer serviço de alimentação, tá? Então é o passo a passo, é um curso prático, bem objetivo, para que você realmente aprenda a fazer a aplicação dos procedimentos de boas práticas nos serviços de alimentação e você vai ter todo o material que você vai precisar usar para implantar essas boas práticas. Então, assim, não se preocupe com isso. Se algo mudar por conta da pandemia, se alguma legislação for atualizada nesse período, a gente se compromete com você de atualizar esse curso e mandar para você sem custo nenhum. Combinado? Nós temos 20 segundos para terminar. Muito obrigada por estarem com a gente nessa semana todinha.
Combinado? A gente só tende a agradecer mesmo a todo o apoio de vocês, todo o carinho que a gente recebeu nesses últimos dias. E é isso. Obrigada, um beijo e bom fim de semana, que amanhã é sexta.